Olá, meu nome é Elisandra Ramos, eu faço parte do curso de Pedagogia da instituição Unicelv, estou no terceiro módulo. O nome da minha tutora é a professora Tsunami Correia e hoje nós viemos aqui apresentar para vocês o nosso trabalho de prática interdisciplinar, que tem como tema geral a escola e a sociedade. E nosso subtema, que foi o tema que nós viemos nos aprofundar e pesquisar sobre, que tem como subtema a escola e a família são a base para o desenvolvimento do aluno. E, dado o tema, nós, como acadêmicos de pedagogia e futuros profissionais da educação, nós observamos uma falta de participação e até mesmo um desinteresse dos pais na vida escolar de seus filhos. E, dado esse dado, nós primeiramente buscamos pesquisar o que é a família. E a família é uma das primeiras instituições que se formou na sociedade. E aqui nesse livro, A Superstição do Divórcio e outros ensaios sobre a família, a mulher e a sociedade, do autor G.K. Chesterton, aqui, que é um livro que nos fala a respeito do matrimônio, a questão da importância da família, de mantê-la para que não haja tanto divórcios e assim consequente uma desestruturação familiar. Aqui na página 43, o autor nos diz assim: a mais antiga das instituições humanas possui uma fonte de autoridade que pode parecer tão insana quanto a anarquia. Dentre todas as instituições sociais, é a única que parte de uma atração espontânea e da qual, além disso, pode-se dizer que se funda no amor e não no medo. Ou seja, a família é aquela instituição que nasceu nos seus primórdios de uma forma espontânea, baseada no amor e não no medo. Atualmente, no artigo 229 da Constituição Federal, nós temos a seguinte lei, que nos diz assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos menores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ou seja, é dever dos pais educar os filhos, não somente da escola. Ou seja, os pais têm o dever de também fornecer o conhecimento para os filhos, de também buscar isso para os filhos, não somente a escola que cuida disso, né? E assim como futuramente, né, os filhos, né, após os pais ficarem velhos, os filhos têm o dever de amparar e cuidar os pais, né, na sua velhice, na carência e na enfermidade. O nosso trabalho, ele visa analisar os fatores dessa falta de participação dos pais na vida escolar de seus filhos. E também nosso trabalho, ele visa conscientizar as famílias da sua importância, né, e do seu amparo para que eles forneçam e estejam ali trabalhando conjuntamente com a escola, né, essa conscientização da importância de que os pais marquem os seus filhos, né, deem a ele a sua atenção necessária, deem a eles o amor necessário. E ainda para acrescentar o nosso trabalho, nós também fizemos uma pesquisa no Google Forms, ou seja, um formulário onde nós formulamos algumas perguntas e e pedimos para que 13 profissionais da área da educação respondessem para nós essas perguntas. E dentre elas, essa pesquisa foi feita para os profissionais aqui do Rio Grande do Sul. E dentre essas perguntas que nós fizemos, nós perguntamos para esses profissionais se a participação dos pais na área escolar ali dos filhos, né, se a participação desses responsáveis é importante. Sim, a maioria dos profissionais responderam que sim. Nós também perguntamos para esses profissionais se ali um dos fatores, né, que façam com que esses pais não participem tão ativamente, né, juntamente com a escola, seria o fator de que atualmente a nossa sociedade, né, está muito frenética e nós vivemos tempos muito atarefados. Um dos profissionais da nossa pesquisa respondeu que muitas vezes os pais não olham nem os cadernos dos filhos, não olham até mesmo nem o conteúdo que os filhos estão aprendendo na escola. E isso é de se questionar, né? Perguntamos, né,
na nossa pesquisa como está se dando esse uso das... Sabemos que vivemos em uma era tecnológica, nós perguntamos para os profissionais como eles veem esse uso das tecnologias atualmente. E muitos profissionais, eles, né, nos relataram ali, dizendo que muitas vezes os pais, por cansaço ou até mesmo por não querer, muitas vezes, estar presentes ali, né, porque conversar, brincar, né, e educar os filhos demanda um trabalho e muitas vezes, né, os pais acabam dando a mais um uso de telas, né, no tempo que era ali para os pais e os filhos estarem passando juntos, onde era para os pais estarem contando histórias para os seus filhos, né, brincando, marcando realmente essa infância, né, que é uma fase tão importante, né, de nossas vidas, né. Então, nós viemos, né, nos questionar diante de tudo isso. E aqui uma das nossas conclusões de nosso trabalho, nós vimos que um dos fatores, né, que tem sobre essa falta de participação dos pais, né, na vida escolar de seus filhos é que muitas vezes há um baixo grau de instrução dos pais que interfere no desempenho escolar dos filhos. Ou seja, muitas vezes os pais, eles não são alfabetizados e muitas vezes eles não têm a ciência dessa importância do conhecimento e da educação, né? E acabam não incentivando os filhos, porque se nós pararmos para pensar, os filhos vão imitar os pais. Nós vemos que hoje as pessoas estão tendo mais oportunidade de estudar, né, com o avanço das tecnologias, nós vemos até mesmo faculdades à distância, em EAD, onde se há uma maior oportunidade do estudo, né, do conhecimento. Então, a gente visa aí que futuramente já, né, diminua o índice de pessoas analfabetizadas, né, e que futuramente as famílias elas vão incentivando seus filhos a estudar, né, porque isso é uma necessidade para nós, né, o conhecimento ele nos liberta, né, essa busca pela verdade, né, nos faz progredirmos aí como bons cidadãos, né, que servem esta sociedade pela qual nós vivemos. Olá, eu sou a Letícia Lima, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv, no Polo da Protásio Alves, em Porto Alegre, e vou dar andamento na apresentação do nosso paper, cujo tema é A Escola e a Família são as bases para o desenvolvimento do aluno. Bom, bem como o tema do nosso trabalho sugere, família e escola são duas instituições de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, social e moral de crianças e adolescentes. Portanto, é bem importante que essas duas instituições, né, família e escola, tenham uma relação de cooperação e de parceria. Porém, a gente sabe que a realidade é outra e nem sempre isso acontece. E muitas vezes a relação entre família e escola é de extremo conflito e muitas vezes existe até uma rixa ou um desinteresse, né, da família em fazer parte da vida escolar de seus filhos. E isso é muito prejudicial. E foi justamente essa realidade, esse cenário que gerou, né, uma vontade aí do nosso grupo em fazer uma pesquisa sobre essa relação tão conflituosa, né, por vezes, mas tão importante para o desenvolvimento e para o desempenho social, moral e cognitivo de crianças e adolescentes. Bom, para complementar aí o meu raciocínio, eu vou trazer a autora Maria Esther do Prado Souza, que escreveu sobre a relação entre família e escola e a sua importância no desempenho escolar. A autora, ela salienta que é quase impossível separar o aluno do filho. Isso traz então a ideia de que o desenvolvimento da criança e do adolescente não é algo fragmentado. E isso aí é de extrema importância, porque muitas vezes a família não tem essa consciência, né? E é bem importante que se conscientize para que possa então alterar esse cenário que só prejudica crianças e adolescentes em idade escolar. Isso que a autora, né, falou sobre não ser quase impossível separar o aluno do filho, faz então com que fique também mais claro que o desempenho escolar do aluno reflete na vida familiar e a vida familiar reflete ativamente no desempenho escolar. Para enriquecer o meu raciocínio, eu vou então citar o autor Celso Antunes, que escreveu no livro Educar em um Mundo Interconectado sobre as desculpas dadas pela família sobre o porquê de não participar da vida escolar de seus filhos.
E as desculpas são sempre as mesmas. Falta de tempo, confiar no corpo docente, não querer aborrecer, não ouvir reclamações do filho em relação à escola. E todas essas desculpas são inaceitáveis. O autor Celso Antunes aponta que a preocupação da família em relação à vida escolar de seus filhos deveria ser tão intensa quanto a preocupação da família em relação à saúde de seus filhos. Por exemplo, se uma criança ou um adolescente vai passar por uma cirurgia em um hospital, é de se esperar que a família vai estar ali ativamente acompanhando todos os detalhes para se certificar de que tudo vai ocorrer da melhor forma. E esse deveria ser o comportamento em relação à educação também. A família deveria acompanhar de forma ativa e não só em momentos específicos, mas estar ali realmente se certificando de que tudo está ocorrendo da melhor forma e de que o desempenho dos seus filhos, daquela criança, daquele adolescente, está ocorrendo de forma satisfatória. No nosso trabalho, nós colocamos uma imagem de um responsável levando o seu filho à escola. E é claro que quando nós falamos sobre a família estar presente na vida escolar de seus filhos, nós falamos de algo muito mais amplo do que levar ou buscar os filhos na escola, ou do que estar presente em momentos festivos, por exemplo, atividades festivas na escola. Quando nós falamos sobre estar presente na vida escolar, é realmente sobre trabalhar em conjunto com a escola, é manter um diálogo com os professores e estar aberto, porque muitas vezes os professores eles tentam apontar questões importantes sobre o desenvolvimento do aluno e os pais e familiares em geral, se mostram fechados em relação a isso. E só atrapalha o progresso como um todo daquela criança, daquele adolescente. E também é importante salientar que é importante que a família esteja ali acompanhando o caderno, o material didático, esteja ciente do conteúdo que aquele aluno está vendo naquele momento na escola. E, por exemplo, fazer o tema de casa em conjunto com o aluno é de extrema importância. Tem muitos pais que acabam ou se desinteressando ou não tendo tempo para realizar essa atividade, o tema de casa, junto com o filho, mas também tem muitos pais que acabam fazendo pelo filho, o que é ainda mais prejudicial. Então, é importante que a família tenha essa consciência, que esteja ali naquele momento, de realizar o tema de casa, até aberto para identificar alguma dificuldade que o aluno tenha, só acompanhando de perto que a família vai conseguir identificar alguma questão, de repente, que possa ser necessário uma investigação mais profunda com algum profissional, como um psicopedagogo, por exemplo. Bom, então, diante do exposto, o que fica, o que é possível concluir é que essa relação entre família e escola está, sim, fragilizada. É claro que existem boas relações, mas, infelizmente, a realidade, na maior parte ali das escolas e das famílias, é outra, É de uma relação conflituosa. Então, é preciso recuperar e reconstruir, porque só vai beneficiar as crianças e adolescentes em idade escolar. Meu nome é Leia, eu sou aqui de Porto Alegre, estou no 3º semestre de pedagogia e eu vou ler uma parte em que eu acrescentei no trabalho. Além de terem melhores condições de influir nas tomadas de decisões a respeito das ações e objetivos da escola, eles estão investindo na melhoria da qualidade da educação de seus filhos, bem como na melhoria de sua própria qualidade de vida. Na medida em que esses adultos estão mais capazes intelectualmente de usufruir melhor de bens culturais a que têm direito e que antes não estavam ao seu alcance. Para o 2001, parte 68. Aqui fala sobre a importância dos pais em relação deles participar mais da vida das crianças na escola, tanto quanto reuniões ou festinha escolar, porque o desinteresse, às vezes, ou até a falta de tempo deles por uma relação de carga horária no serviço, acaba afetando a nota das crianças na escola, porque muitas vezes acaba achando que os pais não têm interesse na vida escolar deles. Então, isso afeta muito a nota e também a parte social, que muitas vezes afeta o diálogo deles com a professora, até mesmo para tirar dúvidas, e isso acaba fazendo com que eles
percam um pouco da nota ou até alguma matéria que eles não conseguiram entender. Durante a pandemia, eu acho que a nossa pesquisa que a gente fez mostrou que a relação dos pais e das crianças melhoraram bastante e também com a escola. Os pais foram essenciais entre a relação dos alunos com a escola, porque muitas crianças não tinham acesso à internet e os pais tiveram que emprestar celular ou até mesmo ajudar eles a entrar durante as aulas online. Isso fez com que os pais participassem mais da vida das crianças, participassem das aulas, ajudassem eles a tirarem dúvidas e até mesmo entender como está sendo o desenvolvimento deles durante aquele período. Então eu acho que a pandemia acabou ajudando os pais a poderem participar mais da vida educacional dos seus filhos e até mesmo entre o diálogo deles com a escola, para eles poderem entender melhor como que está sendo para os dois lados, tanto para as crianças quanto para os professores e a direção da escola durante essa quarentena que teve. Tem muita coisa ainda para melhorar a relação entre dos pais e a escola. Eu espero que agora que voltou as aulas presencial de novo, que a relação tenha melhorado e os pais participem mais também da vida escolar das crianças, ajudando em trabalho, participando de reunião, tentando saber mais, para que isso melhore também a educação. Isso tudo que eu falei mostra o quão importante é para as crianças que a relação dos pais e da escola seja boa, para que eles consigam ter uma aprendizagem significativa, que eles vejam que os pais sabem o que eles estão aprendendo, o que eles estão tendo na escola, e consigam terminar a parte de desenvolvimento deles corretamente e os pais saberem o que está acontecendo na vida dos seus filhos durante o período que eles ficam na escola.